Meus amigos, 21 horas e 24 minutos. Outro assunto do dia, ou pelo menos que neste dia ele se manifestou definitivamente, é o assunto, Rogério Grigol, Laura Helena, caros ouvintes e telespectadores, da votação que teve hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que apreciou o projeto da aposentadoria, né, para os nossos parlamentares. E antes de passar a palavra para vocês, eu vi uma foto lá, uma foto nas galerias da Assembleia, fazendo alusão ao presidente Socella, que ele disse que se ele tivesse seguido a carreira no Banco do Brasil, né, ele seria hoje superintendente e ganharia 30 mil reais por mês. E se for caso aposentar como deputado, seria 6 mil por mês, né? Sim. E tinha lá, não sei se tu viu, Rogério, não vi, na galeria dizendo assim: Socella, volta para o banco que nós não precisamos de você aqui, uma coisa assim, né? Quer dizer, os caras deixam picando também, né? Mas o que parece... Não, e quem que garante também que ele chegaria superintendente do Banco do Brasil? Não, mas é que as pessoas são videntes, né? Como esse vidente aqui que eu estava vendo aqui no site do Terra, o cara disse assim, ó, vidente diz que Gavião não cai mais na Avenida Paulista, senão o pessoal pode circular. Lá na... Mas não perdendo o foco, Leonardo, Rogério Grigol, aposentadoria para deputados estaduais. Não, e até eu não sei, foi aprovado o projeto? Aprovado o projeto, 24-14, se eu não me engano, com os votos contrários que eu vi da bancada do PT e do Pozobon, que é do PSDB, votou contrário também. O pessoal aqui do PTB, incluindo o nosso deputado, que também votou a favor e argumentou hoje de manhã, eu escutei a entrevista dele, deu os argumentos, o argumento pelo qual ele justificou, que é respeitável, ninguém aqui está... Qual é o argumento? O argumento, sobretudo, é que as pessoas, para se aposentar, teria que vencer o período total. Né? Claro, 35 anos. 35 anos e como deputado, que é uma dedicação exclusiva, né? Uma dedicação integral. E em relação a isso, ele deu até um exemplo de um ex-deputado que estaria, né, Rogério Grigol, hoje passando dificuldades enormes, porque se dedicou à política e depois disso fez da política, que não é uma profissão, mas fez da política o seu ofício, vamos chamar assim, e lá ficou desprovido lá adiante, né, que é um argumento, né, é um argumento que deve ser sopesado. Mas o que te parece, Rogério Grigol, nesse contexto aí, porque o que acontece? O embalo foi qual? Começamos vindo com as questões do judiciário e agora estamos com o legislativo na pauta, né? E o que mais me chama a atenção nesse tipo de situação é a rapidez com que são aprovados esses projetos. Em uma semana foi anunciado que estava esse projeto na Assembleia, já foi aprovado, já foi votado, já foi aprovado e outras coisas que demoram tanto tempo. Então, acho que isso é uma situação que a grande maioria da população acaba não entendendo, né? Eu acho que não até fica claro. Não, eu acho que fica claro demais, né? Quando tem interesse da classe, aí eles agilizam. Eu acho que, como tu diz, talvez um deputado que tenha se dedicado a 35 anos como parlamentar, que tenha completado 60 anos, acho que talvez até é um argumento... Até porque ele vai contribuir para isso, né? Sim. Vai ter que ter uma fonte de custeio de algum lugar, tem que ter mas não sei. É assim que funciona? Deve ser essa a forma da contribuição. Mas é um projeto bem polêmico, é bem difícil de tentar entender isso aí, né? Porque realmente virou uma profissão daí. E Laura Helena, me diz uma coisa, Laura Helena. Sabe o que me chama atenção nesse tipo de situação? A incoerência. E sabe onde é que reside uma incoerência que eu vi? Por exemplo, as pessoas que estavam deputados de partidos da oposição, que estavam, Rogério Grigol, questionando o orçamento, ou falando que o Estado é isso, o Estado daquilo, o Estado daquilo, e aí são a favor desse tipo de aumento. Onde é que está a coerência disso? Porque vai sair de algum lugar. O dinheiro vai sair do mesmo lugar. E quando é que está a coerência? Quando eu digo que não é claro e que o Rogério diz está claro, é óbvio, né? O óbvio às vezes nos assusta, né? Porque a coisa está tão... E você não poder mudar isso é que fica mais assustador. Porque o que nós podemos fazer, reles, mortais, podemos fazer para mudar isso? Não, e lembra é um tipo de consciência maior que tem que existir, né? Como diz um WhatsApp que eu recebi aqui, para não deixar matar o que está nos matando. Não, e lembra e até da polêmica que gerou há um ano atrás, quando foram divulgados os salários dos assessores dos deputados, que todo mundo ficou de cabelo em pé, né?
assessores que não moram em Porto Alegre recebendo salários de 10 mil, de 5 mil, quer dizer, tudo sai da mesma conta, tudo sai do mesmo lugar, esse dinheiro é do Estado, que dizem que está quebrado, mas só pode estar quebrado, né? Mas o que me indigna como cidadã e pagadora de impostos e tenho os meus direitos, e todo mundo tem os seus direitos, o que me indigna é não só, como diz aquele, o silêncio dos bons, o que me indigna é eu como cidadã, não tenho voz ativa para mudar nada. Quem tem, não faz. E aí, Jorge? Né? Laura, a faixa era: Socelo, o povo dispensa teu sacrifício, volta para o banco. Volta para o banco. E o placar da votação, Rogério, foi 29-14. Eram necessários 28 votos para que o projeto fosse aprovado. Né? Então, meus queridos amigos, é assim que a roda gira, né? Vamos fazer o quê? Temos também, eu queria abordar um assunto hoje. O nosso programa está com um quórum reduzido, mas eu acho que nós vamos conseguir, de certa forma, enfrentar uma questão que eu acho que é deveras polêmica e é uma questão que eu acho que já passou do tempo de nós botarmos a cara e nos manifestarmos sobre tal situação. Falo, Laurelena e Rogério Grigol, queridos amigos, ouvintes e telespectador, da descriminalização do aborto. Nós temos dados estatísticos, e eu não vou saber os números agora, mas dados em que as pessoas, a morte por clínicas clandestinas, ela chega a um patamar que ultrapassa do assustador, o limite do assustador. É muito mais do que um colapso na saúde pública. E eu acho que nós temos que discutir essa questão, Laureliana. Eu acho que nós temos que discutir isso, eu acho que nós temos que nos desapegar de alguns conceitos que nós talvez tenhamos eles impregnados por questões dos nossos avós, dos nossos bisavós, nossos trisavós, nossos tetravós. Uma questão religiosa também. Uma questão religiosa. Vem peneirando isso, né? Não é que a igreja tenha mudado, ela está com outros conceitos, mas eu preservo a vida, luto para preservar a vida, e tem até a questão aquela, né, da legalização do aborto pelo fato de que, se for provado que a criança é fruto de estupro também, né? Sim, então eu acho que é uma questão muito frágil para a gente colocar. Nós colocamos apenas uma pincelada nesse quadro enorme que está pintado. A gente finge que não vê, entende? Uhum. Se você olhar pelo lado religioso, tem várias veias, né? Tem a veia católica, tem a veia espírita, que é a preservação da vida, certo, né? E tem a questão de que agora está cada vez mais escrachado, estão descobrindo mais e mais clínicas de aborto. E aí, como você diz, Vitor, é muito mais do que uma questão de saúde pública, é uma questão de educação. Aí você vê toda essa globalização, esse apelo que tem essas meninas de 13, 14 anos usando microsaias e se vendendo aí na rua. Aí é uma questão política, social, é uma questão o quê? O quadro está aí, a gente tem que olhar e cada setor tem que fazer a sua referência, tomar a sua posição, né? Eu já tenho uma posição que eu acho que tem que descriminalizar. Isso, eu acho que essa é difícil. Mas eu acho que tem, e eu só me coloco no lugar dessa mulher ou desse homem que é o companheiro que Sim. tem que tomar uma decisão dessas. Eu acho que deve ser dificílimo. É dificílimo. Né? Claro que a gente, de repente, sabendo das circunstâncias, às vezes é inevitável, né? Mas que não pode essas clínicas... Uma vítima de estupro é dificílimo. Né? Uma criança anencéfala é dificílimo. Mas e muitas vezes, eu acho que até numa situação, digamos assim, uma criança normal, acho que normal, que se imagina que seja um feto normal, é mais difícil ainda. Mas eu acho que isso é o livre-arbítrio, né? A pessoa que vai carregar esse trauma para o resto da vida dela, mas é uma decisão que às vezes ela tem que tomar e que não é nem a melhor, não é a decisão melhor, é a menos ruim, ela não tem outra opção e às vezes tem que fazer.
E até para evitar daí literalmente esses açougues que existem aí, né? Que a gente vê, depois tu vê as reportagens ali estouraram agora uma em Porto Alegre, né? Sim, Que era há pouco tempo. Que era num bairro até, um bairro, acho que, não sei se era um bairro 9, mas era um bairro Floresta, acho que um bairro bom em Porto Alegre. Claro que é bom. Pelo jeito uma casa boa, assim, a impressão que tinha uma fachada boa, e lá faziam 10, 15 abortos por dia. E aí aquela pessoa que não tem condições de encarar de pagar uma clínica dessas aí, deve estar fazendo no fundo da vila, lá, tomando remédio, enfiando agulha, sei lá mais o que é que. Eu acho que tem que acabar. Infelizmente, tá ali, não liberado, mas é uma decisão. É uma decisão difícil. Mas que tem que ser. Eu tenho uma opinião, meus amigos, assim, eu acho que é uma matéria que obviamente, que ela vai respingar em diversos conceitos, em conceitos cristãos, em conceitos morais, enfim, né, em conceitos legais, né, mas eu vejo assim, Laura pode até contribuir melhor com isso, mas se eu não me engano, eu não sei qual estado, mas nos Estados Unidos existe um estado que desde 1973 o aborto é liberado, quer dizer, é feito um aborto liberado, o aborto não é crime, né. Nós temos em diversos países, e agora nós temos o Uruguai aqui, que já está, Rogério Grigol, abrindo também, né, para esse tema, principalmente para a discussão desse tema, e me parece, Laura Helena, que o aborto para ele é me parece que não sei se é a 9ª semana, que é o máximo, que é possível ser feito o aborto. Eu acho que, e essa é a minha opinião, não escondo isso, não tenho problema nenhum para dizer que eu sou totalmente a favor, se a pessoa quiser interromper a sua gravidez, obviamente, dentro desse aspecto, parece que tem um momento da gravidez que daí a interrupção não é mais possível, né? Com relação à mulher e especialmente com relação à saúde da mulher. Mas eu tenho comigo uma ideia de que a mulher, ela é sim responsável, ou ela sim é dona do seu livre-arbítrio para poder interromper uma gravidez indesejada. E a gravidez indesejada não é necessariamente na minha concepção, aquela gravidez que hoje nós temos na nossa legislação penal, Rogério, que é possível, né? Aquela coisa que se há o risco de vida, de um crime, né? Fruto de estupro. E não me lembro qual é o outro caso. São 13, agora não lembro. E alguns casos, como aquela situação que foi no Supremo Tribunal Federal do anencéfalo, né? Isso. Que foi a discussão aquela de ser crime ou não. Então, na minha concepção, e obviamente que eu sei, Laura Helena, que isso aí é óbvio que está longe de se esgotar aqui num programa de 1 hora, que se isso é ou não, se isso pode ou não pode, dentro de todos os conceitos que nós temos, mas eu posso te dizer com toda certeza que a minha opinião sempre foi essa, como é com relação a outros assuntos polêmicos, e eu tenho um defeito que eu não vou deixar de me posicionar por relação a isso, porque eu não tenho nenhum receio de, por exemplo, sair ali e alguém vir conversar comigo com relação a isso e nós discutirmos, porque eu acho que a discussão, o debate é que nós vai saudável, né? Então, que faz crescer o contraponto no amadurecimento. Então, eu acho que não vejo, te passo a palavra, não vejo assim problema nenhum. Obviamente que vai ter que haver algum sistema de controle, porque nós não vamos deixar a pessoa ficar abortando todo ano, né? Então, não pode ser assim também. Mas eu acho que mais ou menos isso. A consciência da mulher mudou hoje, mudou muito. Do tempo da minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 40 anos. Então eu fui filha de uma mãe já que 40 anos, uma mulher de 40 anos, há 54 anos atrás, era uma... Não, mas 54 foi logo ali, lá. Mas claro... Logo então, ali... Assim, 54 anos atrás, olha o que se passava na cabeça das mulheres. Sim. Hoje as mulheres adquiriram, eu sempre digo, uma autonomia de voo. Ela é responsável pelo que ela faz. A gente fala no livre-arbítrio e fala também que esse programa seria impossível
desmembrar todas as facetas que tem, até sugiro aqui, ao vivo e a cores, né, que a gente possa fazer até um programa, um roda de conversa, só sobre esse assunto um dia. Ótimo. Com pessoas que possam nos responder alguma coisa, mas em todos os setores, os jurídicos, que seja o social, que seja o religioso, claro, que é muito importante, porque nós estamos tirando muita casca, nós mulheres estamos tirando muita coisa que incutiram na nossa cabeça, 90% aqui sem medo de errar, pela via religiosa, que nós fomos criados, que eu fui criado. Claro, nós fomos, eu então, também fui. Assim, Rogério até coroinha foi, né, Rogério? Foi. Até coroinha, tu e o Palito que foram coroinha. Então eu acho que a minha posição é delicadíssima, não posso dizer que eu sou a favor, porque eu ainda não entendi direito, sob o ponto de vista da lei, o que é isso. Eu ainda tenho aquela casca grossa religiosa que fala na vida. Então, para mim, difícil dizer sou a favor ou sou contra. Ainda não estou madura para dizer. E assumo isso e tem que estudar. Claro. Tem que estudar para ver. Claro. Né? Rogério Grigol, qual é a tua posição em relação a isso? Eu já disse, eu acho que tem que A favor, ele claro, disse que é a favor. Eu acho que não, né? Mas assim, ó... Eu não sou acostumada a ficar em cima e aquilo que eu falei, eu imagino o drama que deve ser para alguém que tem que fazer isso. Eu me coloco mas às vezes não tem alternativa. Nunca vai apagar isso, né? Não. E eu acho que para crescer essa clareza na minha cabeça, eu tenho que entender até coisas sobre mim. Que eu digo que as pessoas não se estudam, que as pessoas não se tratam, e uma pessoa me disse na rua, adorei que você falou que as pessoas não se tratam. Não é que somos todos doidos. Nós precisamos primeiro reciclar pensamentos, atitudes, ações, para depois poder formatar uma opinião. Eu ainda não tenho esse conhecimento total. Por isso que hoje eu me resguardo o direito de ficar em cima do muro. Eu ainda não sei. Acho que mais a favor do que contra, mas... Mas bem pouquinho, né? Na margem de erro. 21h41, Leonardo, vamos fazer mais um intervalinho? Já voltamos.